Às vezes, o corpo sussurra antes de gritar, e quando ele grita, pode ser tarde demais. Hoje eu quero te mostrar como reconhecer esses sussurros e talvez salvar o seu próprio cérebro. Eu sou a doutora Lívia Torres, e o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enxerga o seu corpo, a sua rotina e até o seu destino. Pense em quantas vezes você sentiu o corpo cansado, a cabeça pesada, a fala embaralhada e pensou: é só estresse, vai passar. Quantas vezes ignorou o sinal porque havia um compromisso, um prazo, alguém esperando? Vivemos como se o corpo fosse uma máquina que nunca quebra, até o dia em que ele para. Um AVC, um infarto, uma crise de ansiedade, quase sempre são o resultado de pequenas negligências acumuladas. O corpo avisa, o corpo tenta, o corpo fala. Mas a mente, ocupada demais, finge não ouvir. E se eu te dissesse que é possível parar um AVC no início? Que o corpo envia sinais antes do colapso e que aprender a reconhecê-los é um dos maiores atos de amor que você pode ter por si mesmo? Não é sobre medo, é sobre consciência. Sobre entender que cada batimento, cada respiração é um diálogo entre você e a vida. E esse diálogo precisa de presença, de pausa, de atenção. Talvez hoje você esteja exausto, tenso, com a cabeça cheia. Talvez sinta que o corpo está pedindo um tempo, mas você continua, como se fosse inquebrável. Mas a verdade é que ninguém é. E admitir isso não é fraqueza, é o primeiro passo da cura. Porque o equilíbrio não nasce quando tudo está calmo. Ele nasce quando a gente decide cuidar, mesmo em meio ao caos. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Não é apenas um gesto simbólico, é uma forma de espalhar consciência, de fazer parte de uma corrente que fala sobre prevenção, leveza e saúde real. Quando você apoia esse conteúdo, ele chega a mais pessoas que talvez estejam vivendo exatamente o que você está sentindo agora. E talvez esse simples clique seja o que vai despertar alguém antes do colapso. A vida nos dá avisos sutis todos os dias. O desafio é ter coragem de escutar antes que o silêncio do corpo seja definitivo. Ela acorda cansada. O despertador toca, mas parece que a alma ainda está dormindo. O corpo pesa, a cabeça dói e o pensamento é sempre o mesmo. Eu só preciso aguentar mais um dia. Corre para vestir a roupa, preparar o café, levar os filhos, responder mensagens, cumprir prazos. E quando finalmente se senta, sente o coração acelerado, as mãos frias, a mente longe. Essa é a rotina de milhões de pessoas, vivendo no modo sobrevivência, enquanto o corpo grita em silêncio. O corpo fala, mas a mente aprendeu a silenciar. Aprendemos a esconder o cansaço atrás de um sorriso, a disfarçar o medo com produtividade, a confundir força com ausência de pausa. E quanto mais tentamos dar conta de tudo, mais distantes ficamos de nós mesmos. É o paradoxo da pressa. Quanto mais corremos, menos sentimos. O coração pulsa, mas a vida passa sem que a gente perceba. Talvez você se reconheça nisso, dormindo tarde, acordando com culpa, dizendo: não tenho tempo, até para respirar. A verdade é que o corpo não desiste de você de um dia para o outro. Ele vai avisando, com pequenas dores, esquecimentos, palpitações, ansiedade, até que um dia você percebe que não vive mais, apenas reage. E o pior é que nos acostumamos com isso. Achamos normal estar sempre cansados, sempre tensos, sempre no limite. Mas existe um outro caminho. Ele começa quando você decide parar por um instante. Fechar os olhos e escutar o próprio corpo. Perceber onde dói, onde pulsa, onde está a tensão que você carrega há dias. É nesse pequeno momento de presença que o corpo começa a se reorganizar, que a mente desacelera e que o coração volta a encontrar ritmo. Não precisa ser uma mudança enorme. Comece com algo simples. Ao acordar, antes de pegar o celular, sente-se por 2 minutos e respire. Apenas respire. Inspire profundamente, solte o ar devagar e sinta a vida dentro de você. É um gesto pequeno, mas é um reencontro. É o início de uma nova relação com o seu corpo, com a sua saúde e com o seu tempo. Porque o equilíbrio não chega de repente. Ele nasce quando você decide cuidar,
mesmo que por um minuto. E esse minuto, se vivido com presença, pode ser o começo de toda a transformação que o seu corpo, a sua mente e a sua alma vêm pedindo há tanto tempo. O tempo é um maestro silencioso. Ele rege o ritmo do corpo, dita o compasso da mente e, quando ignorado, começa a desafinar a sinfonia da vida. Há pessoas que vivem como se cada dia fosse uma corrida contra o relógio. E, no fundo, é. Mas a questão é: correr para onde? Quantas vezes você chegou ao fim de um dia exausto, sem lembrar do gosto do almoço, do cheiro do café ou do som da sua própria respiração? A pressa nos anestesia. O corpo tenta acompanhar o ritmo da mente, mas uma hora cansa. Ombros tensionados, respiração curta, dores que aparecem sem motivo aparente. É o corpo gritando por um intervalo. E mesmo assim, a gente insiste. Depois eu descanso. Só que o depois, muitas vezes, não chega. Você já reparou como o corpo guarda tudo o que a mente não quer sentir? Cada preocupação vira um nó nas costas. Cada palavra engolida, um aperto no peito. Cada medo não olhado, um peso nos ombros. O estresse não mora só nos pensamentos. Ele se instala no corpo, nos músculos, na pele, nos batimentos. E um dia, quando você menos espera, o corpo diz: basta. Me conta nos comentários, onde o seu corpo costuma gritar primeiro quando algo não vai bem? É na cabeça, nas costas, no estômago? Às vezes, nomear a dor já é o primeiro passo para começar a curar. Há uma verdade que a medicina e a vida compartilham. O corpo e a mente não são dois mundos diferentes, são o mesmo território. Quando um adoece, o outro sofre. Quando um se acalma, o outro floresce. É por isso que pequenas pausas, de respiração, silêncio ou gratidão, são tão poderosas. Elas realinham esse território. Elas devolvem o ar ao que antes era pressa. Experimente fechar os olhos agora, mesmo por alguns segundos. Inspire fundo. Sinta o ar expandindo o peito. Solte o ar devagar, como se deixasse ir tudo o que pesa. O cérebro interpreta essa respiração como um sinal de segurança. A frequência cardíaca diminui, o sangue flui melhor, a mente clareia. É fisiologia, mas parece milagre. O tempo não é o inimigo. Ele é o aviso. E cada pausa que você se permite é uma chance de recomeçar antes que o corpo precise parar por você. Dizem que o corpo guarda tudo aquilo que a mente tenta esquecer. E, de certa forma, é verdade. O corpo tem memória. Ele lembra das noites em claro, dos dias em que você engoliu o choro, das vezes em que respirou rápido demais tentando parecer bem. Ele carrega o que a alma não consegue soltar. Às vezes, o cansaço que você sente não é físico, é emocional, é o peso de tudo o que você suportou em silêncio. Lembro de uma paciente que me disse: doutora, eu não sei por que estou tão cansada, eu não fiz nada. E eu olhei para ela e pensei: é exatamente por isso. Porque ela não fez nada por si. Passou anos cuidando de tudo e de todos, mas esqueceu da própria respiração. O corpo dela começou a doer nos lugares onde a vida apertava demais: o pescoço, o peito, o estômago. E quando ela finalmente parou, percebeu que a dor não era o problema, era o lembrete. O corpo não estava contra ela, estava tentando salvá-la. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que o corpo está te pedindo pausa, mas a mente te convence a continuar? Talvez o seu corpo esteja apenas cansado de ser ignorado. Existe algo curioso. O coração tem o seu próprio pequeno sistema nervoso, com cerca de 40 mil neurônios. Ele literalmente pensa e sente, enviando sinais ao cérebro que influenciam suas emoções. Quando o coração está em descompasso, a mente se confunde. É por isso que um abraço, uma respiração lenta ou o simples ato de colocar a mão no peito podem mudar completamente o seu estado interno. O corpo fala uma linguagem que a mente desaprendeu a ouvir. O mais bonito é que quando você decide escutar, tudo muda. O silêncio começa a curar. A dor se transforma em sabedoria. E aquele cansaço sem nome começa a dar lugar a uma leveza que não vem de fora. Vem de dentro, do encontro entre corpo e alma. Hoje, antes de dormir, deite-se e coloque a mão sobre o coração. Respire fundo. Pergunte a si mesmo, em silêncio: o que eu preciso agora?
Talvez a resposta não venha em palavras, mas o corpo vai saber. Ele sempre sabe. Há um momento na vida em que a gente simplesmente para. Não por escolha, mas porque o corpo, a mente e a alma já não conseguem seguir no mesmo ritmo. É como se algo dentro dissesse: agora chega. E nesse instante, o que parecia força, resistir, suportar, seguir em frente, começa a mostrar o outro lado. O quanto também pode ser uma forma de se abandonar. Passamos tanto tempo tentando ser o que esperam de nós que esquecemos de ser o que realmente somos. O medo de decepcionar, a culpa por descansar, a necessidade de provar o tempo todo, tudo isso cria um cansaço que não é apenas físico, é existencial. O coração se fecha, a respiração encurta, a vida perde cor. E a gente se pergunta: em que momento comecei a me perder de mim? Mas a verdade é que todo corpo exausto é um pedido de reencontro. O cansaço não é o fim, é o sinal de que algo precisa renascer. Assim como a terra seca precisa da chuva, nós precisamos da pausa. E o mais bonito é perceber que recomeçar não exige grandes gestos. Começa em detalhes. Dormir mais cedo, dizer não quando o corpo pede descanso, escolher o silêncio em vez da pressa, respirar antes de responder. Pequenas atitudes que dizem: eu estou aqui, por mim. Às vezes, o que machuca não é o peso das obrigações, mas o vazio de viver desconectado do que faz sentido. E quando você volta o olhar para dentro, percebe que a cura não vem de fora. Ela vem no instante em que você se escuta de verdade. Porque o autocuidado não é sobre luxo, rotina perfeita ou fórmulas. É sobre presença. É quando o corpo volta a confiar que você vai cuidar dele antes que ele precise gritar. Hoje, faça um pacto silencioso com você. Apenas um gesto simples. Coloque a mão sobre o peito, respire e diga mentalmente: eu me comprometo a me ouvir. É nesse pequeno ato que a transformação começa. E acredite, é o suficiente para que o corpo entenda que, desta vez, ele não está mais sozinho. Sabe, a vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes, é o corpo que fala. Às vezes, é o coração que grita. E quase sempre, a gente só aprende quando para. Por muito tempo, eu também acreditei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era fraqueza, que sentir era perda de tempo. Até que um dia, o corpo não pediu mais licença. Ele simplesmente parou. E foi nesse silêncio que eu entendi. Saúde não é apenas o que os exames mostram, é o que a alma sente quando o dia termina. Lembro da primeira vez em que me permiti respirar de verdade. Desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo que carregava tentando parecer forte. Foi simples, mas foi libertador. Aquele instante me ensinou que o cuidado começa quando a gente se escuta. Sem julgamentos, sem pressa, apenas com presença. Quando você aprende a se ouvir, algo dentro muda. O corpo começa a responder, a mente desacelera, o coração encontra um ritmo novo. A transformação não acontece da noite para o dia, mas começa no momento em que você decide que merece paz. Não é sobre mudar tudo, é sobre começar um passo de cada vez. Não existe fórmula mágica, existe prática. Respire fundo, beba água, durma bem, mova o corpo, abrace o silêncio. Escreva o que sente, celebre o que conquista e perdoe o que não deu certo. Saúde não é perfeição, é presença. E quanto mais você se escolhe, mais perto fica da sua própria essência. Aquela versão sua que não precisa correr, apenas viver. Imagine acordar e sentir que corpo e mente caminham juntos. Que você não precisa mais lutar contra si mesma, apenas se acolher. Esse é o verdadeiro equilíbrio. Quando o autocuidado deixa de ser uma tarefa e se torna uma forma de amor. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, é porque talvez você também esteja pronta para esse recomeço. Cuide de você com o mesmo carinho que oferece aos outros. E se quiser seguir essa jornada de leveza e saúde comigo, inscreva-se no canal, curta o vídeo e me conte nos comentários. Qual foi o seu pequeno passo de autocuidado hoje?